Amém. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Meus amados, antes de iniciar a nossa meditação dessa noite, eu queria dar um breve testemunho para a igreja de como o Senhor tem agido, né? Como o Senhor tem cuidado de nós. No domingo, assim que nós saímos aqui da faxina e do almoço que teve na igreja, eu cheguei em casa e minha irmã veio desesperada me falar que minha mãe tinha vindo às pressas, que ela mora no interior de São Paulo, em Pirapora, e estava com meu primo no hospital, teve uma dor de cabeça fortíssima, fortíssima, e chegando no hospital, a pressão chegou num pico que o médico falou que mais meia hora ela teria um AVC. E ali ela passou pelo médico, o médico fez algumas alterações na medicação dela que ela toma da pressão e mandou retornar para casa. Ela retornou e na segunda ficou um pouco melhor. E quando foi ontem, eu subi para ver como que ela estava, que a minha irmã mora em cima da minha casa, e ela estava diferente. Eu olhei para ela, o olho dela estava, o olho do lado esquerdo estava diferente, estava com sinais que ela estava prestes a ter algo mais sério. Ali o Senhor já me deu a direção e falou, vamos para o hospital agora. Ela, não quero ir, porque vão mandar eu voltar. Eu estou com dor, mas eu vou tomar um remédio e vai passar. Eu, não, vamos ao hospital. Chegando no hospital, a médica fez toda a pré-avaliação, e quando ela fez uma pré-avaliação, ela falou, mediante já a pressão dela, que já tinha sido medida na triagem, estava muito alta, e a médica fez uma pré-avaliação ali e falou, olha, dona Maria, realmente essa dor de cabeça não é normal, possivelmente tem a ver sim com a pressão, só que pelos sinais que a senhora está aparentando, a gente vai fazer um exame mais específico, né, uma angiotomografia, eu nunca tinha ouvido falar nesse exame, um exame delicado, você tem que assinar até um termo lá, um procedimento. E ali ela falou para mim, ela falou assim, a gente vai fazer esse exame porque tudo que demonstra aqui parece que ela está com um aneurisma ou algo desse tipo. Acho que essa dor e o pico da pressão subiu tanto que eu acho que deu alguma lesão, alguma coisa em algum vaso, a gente vai verificar. Nessa hora, foi impressionante, assim, como Deus... Ele entrou nesse momento que eu ouvi essa palavra e bateu aquele medo, eu sozinha ali com a minha mãe, bateu um desespero. E quando eu pensei, meu Deus, se acontecer, se realmente houve um dano cerebral, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? E, de repente, Deus falou no meu coração, você não está só. E, automaticamente, depois que Deus falou comigo, você não está só, eu lembrei do que a gente está trabalhando, né, na igreja esse ano, que é o pertencimento, né? Dessa questão de família, de um pelo outro, de que você não está só. E, automaticamente, nesse momento, eu já mandei mensagem para a irmã Sandra, mandei para a Rê, e ali a gente entrou nessa intercessão. E aquilo me acalmou de uma forma que eu me senti abraçada. E eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer de nós. Quando eu cheguei ali, o pastor estava falando sobre a ansiedade de descansar no Senhor, e foi esse sentimento que eu tive naquele momento. Um sentimento de descanso, de paz. Quando eu cheguei, já é de mim mesmo, quando eu levo alguém para o hospital, eu quero saber tudo, eu fico perguntando para a enfermeira, eu fico perto, eu quero saber o remédio, eu quero... E ali eu estava ali, né, agoniada, andando para lá e para cá. E quando eu passei a mensagem
para a irmã Sandra, para a Rê, tudo, pedindo intercessão. Eu entrei na medicação, onde minha mãe estava tomando medicação, para avisar ela que eu ia ficar lá fora, que eu ia orar, que eu ia ficar em paz lá. Quando eu entrei, ela pensou que eu já ia perguntar alguma coisa para a enfermeira, que eu estava agoniada. Ela, para, fica lá fora que eu vou orar. Aí eu, tá bom, eu vou lá para fora, que eu também ia orar. Então, amados, essa noite eu quis dar esse breve testemunho do livramento que o Senhor deu para minha mãe, porque mais tarde, por volta de 11 horas, por aí, 10 e pouco, a minha irmã estava lá com ela, eu voltei para casa, que eu estava lá muitas horas, e aí ela pegou o resultado do exame. E eu em casa apreensiva, preciso do resultado desse exame, E quando ela me mandou a foto, eu já mandei para a Rê, mandei para a irmã Sandra, e não deu nada no exame, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nenhuma aneurisma, nada. E a médica falou para só fazer o acompanhamento com o neuro, e controlar o remédio certinho, que agora está com o remédio mais forte, o remédio certo, para a honra do Senhor Jesus. Ele deu esse livramento para minha mãe. E fica essa reflexão para nós, que em meio ao desespero, vamos contar uns com os outros. Vamos buscar a nossa família em Cristo. Vamos colocar na mão do Senhor a nossa causa, descansar, que Ele vai agir por nós. Amém? Amados, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Primeiramente, em Gênesis 2:16. Hoje eu quero meditar um pouco com os irmãos em algumas passagens, mas inicialmente vamos começar por Gênesis. O tema que eu quero meditar com os irmãos essa noite tem como por título algo que, em algum momento da nossa vida, a gente vai buscar esse direito. Em algum momento da nossa vida, a gente vai requerer isso. Já é de nós, já é do nosso instinto. A gente vai buscar. E esse tema é a liberdade. A liberdade... Hoje a gente se vê muito falar em liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, que o cidadão tem. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que quando nós não servíamos a Cristo, nós éramos cativos do pecado, nós éramos escravos do pecado. E a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos a ser livres. O Senhor levou sobre si nosso jugo, nós somos livres para adorar, nós somos livres na presença do Senhor. Mas, o que eu quero dividir aqui em 3 etapas, mas a primeira etapa, falando de liberdade, que eu quero dividir com os irmãos, é a questão da liberdade sem direção de Deus. Quando nós temos a liberdade sem a direção, ela leva à queda. E é isso que a gente vai ver agora em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, quando o Senhor ele criou lá o jardim, e aí ele criou Adão, colocou Adão lá no jardim, ele deu essa liberdade para Adão, para ele usufruir de tudo daquele jardim, Coma todas as frutas, usufrua de tudo. Mas ele deu um limite. Ele direcionou Adão. Ele não simplesmente
criou o Jardim do Éden, criou Adão, colocou lá e falou, ó, pronto, criei tudo, agora está tudo certo, sua cabeça é seu guia, fica aí. Não. Ele deu uma direção para Adão. Você vai usufruir de tudo isso, você tem essa liberdade, porém, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai tocar, porque senão você vai morrer. Ele deu uma direção para Adão. Na nossa vida, desde que nascemos, nós somos direcionados. Nós precisamos de uma direção. Nós que somos pais, quando o nosso filho começa a andar, começa a engatear, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é colocar um limite no local perigoso, para ele não alcançar aquele local, não se ferir. Muitas vezes nós colocamos aqueles portãozinhos na cozinha para ele não acessar o fogão e se queimar, na porta de casa onde tem uma escada, para ele não acessar ali e cair daquela escada. Porque nós estamos direcionando uma pessoa que precisa aprender. Ela nasceu agora. Ela está num mundo novo. Antes, ela estava ali segura, no útero. Agora, ela está no mundo. Agora, ela precisa de uma direção. Ela precisa de alguém para direcioná-la, para que ela não venha à queda. Se nós soltarmos essa criança e não colocarmos limites, para ela saber que até ali ela pode ir, passando dali vai acontecer algo, essa criança vai cair. E assim é o nosso Deus, entrando no âmbito do Deus Pai, não apenas no Deus Criador. Né? Deus, Ele criou todas as coisas, Ele é o dono de tudo, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no nosso controle, mas Ele também é o nosso Pai. E Pai que é Pai, ama, educa, direciona. E foi desta forma que o Senhor teve com Adão. Olha, Adão, estou te direcionando, não toque nessa árvore que você morrerás. Mas Adão, ele teve um poder de escolha ali. Ele teve a liberdade de escolher ouvir a voz de Deus ou escolher a direção que Eva deu, que a serpente deu, e ele escolheu a direção errada. Ele escolheu não ouvir o Pai, não ouvir a voz de Deus. Então, toda aquela liberdade que ele tinha se tornou ruim, porque foi uma liberdade desgovernada, onde ele ouviu diversas direções que acabaram levando à queda. Interessante que quando Adão ele peca, né, come do fruto, e aí ele percebe que ele está nu, ele vai e se esconde. Ele vai e se esconde. E aí Deus chama, né, Adão, e aí ele já sentiu o sentimento, fiz algo errado. E agora? E eu também estou envergonhada, eu estou nu. Vou ter que pegar alguma folha de figueira, alguma coisa, para chegar diante de Deus, porque eu estou nu. E ali ele chega até Deus e fala que ele está com vergonha, que ele pecou, que ele está ali coberto, porque... Aí Deus fala, né? Ah, sim, agora você sabe que você está nu. Quando Deus ele chega até Adão e vê que ele está ali com aquelas folhas, tentando se esconder, envergonhado pelo seu pecado, sabendo que errou, ele vai e prepara a pele de um animal, faz uma vestimenta, e ali Adão já fica um pouco mais confortável.
Mas por que que quando ele estava coberto, com o que ele pegou, ele se sentiu desconfortável? E a partir do momento que ele chegou até Deus, ouviu a voz de Deus, e Deus o cobriu, a sua nudez, ele já ficou um pouco mais confortável. O que é que isso nos ensina, irmão? Que quando a gente foge da presença de Deus e tenta, com o nosso jeito, cobrir a nossa nudez, cobrir o nosso erro, cobrir o nosso pecado, a gente não consegue. A gente não tem paz. A gente está mentindo para si mesmo. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, Ele vem e age. Ele vem e faz o que é certo. E traz aquela cobertura ideal. Quando eu era jovem, né, adolescente, eu fugi de casa. E eu não dei telefone, não dei endereço, eu não queria ouvir a voz do meu pai, eu tinha brigado com meu pai, eu não queria ouvir a voz dele, eu não queria depender em nada dele, não queria obedecê-lo, eu queria fugir da presença dele. E quando nós fugimos da presença do Pai, nós ficamos desprotegidos, nós ficamos sem direção, nós nos achamos autossuficientes. E aí a gente não pode escutar a voz do Pai. E aí o Pai não pode agir em nosso favor. A partir do momento que nós não queremos escutar a Deus, é impossível Deus agir em nosso favor. Se Ele nos chama e nós não vamos, se Ele pede e a gente não faz, a gente não está seguindo a direção do Senhor. E nós vamos a caminho à queda, em direção à queda. Porque é o Senhor que nos sustenta. A palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que nós perdemos esse senso de direção, nada vale a liberdade. De nada vale a liberdade. Outro dia eu estava conversando com um pastor, não sei se ele vai lembrar, num assunto, e ele disse uma frase que era pertinente àquele assunto, e ele falou assim, aquele povo está clamando por um não. Não sei se ele vai lembrar. Está pedindo um não, como um filho que pede um não para um pai, que quer atenção, que só diz sim, sim, e ele não quer aquele sim, ele não quer coisas, ele quer a atenção do pai, e ele quer que o pai ponha limites para ele. Porque esses limites é a prova de um cuidado do Senhor para nossas vidas. E a segunda questão da liberdade, que eu queria tratar com os irmãos, é acerca da liberdade sem a direção de Deus, que nos leva ao desespero. Nós somos livres em Cristo, mas sem a direção do Senhor, quando vier a situação adversa, nós vamos entrar em desespero. E eu quero que os irmãos abram agora em 1 Samuel, (14). Glória a Deus, Deus seja louvado. Perdão, irmãos. 1 Samuel 16, 14. A liberdade sem direção nos leva ao desespero. 1 Samuel 16, 14. Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E o Espírito do Senhor
se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nessa ocasião, amados, o Senhor havia dado uma direção para Saul, através do profeta Samuel. Ele falou: Saul, você vai para essa guerra contra os amalequitas, mas você vai ter que matar todos, e também os animais. Você vai matar o rei dos amalequitas, você vai matar os animais, você não vai levar nada dali. Essa foi a direção que o Senhor deu ao profeta Samuel para passar para Saul. E o que Saul fez? Totalmente ao contrário. Ele não obedeceu. Ele se achou na posição de autossuficiente, a posição que o Senhor tinha dado para ele, ungido ele rei de Israel, tinha uma direção. Você vai ser o rei, mas você vai ser direcionado por Deus. Você vai governar este povo, mas você vai ser governado por Deus. Deus vai dar essa direção. Não é você que vai tomar as atitudes sem a direção do Senhor. E naquele momento, ele achou por bem poupar a vida do rei dos amalequitas e pegar os melhores animais. Os animais, os cordeiros, as ovelhas, os melhores animais ele pegou. O resto ele sacrificou, não cumprindo o que Deus tinha pedido. A partir deste momento, ele perdeu a direção de Deus. Ele optou por tomar as suas decisões. Ele optou por ter o controle. E quando a gente se coloca nessa posição de ter o controle, no 14 é bem claro, o Espírito do Senhor sai. E ali entrou o espírito atormentador. Nós temos o poder de escolha. Na liberdade de Cristo, nós podemos escolher obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor ou não. E a partir do momento que a gente decide não obedecer e seguir pela nossa cabeça, nosso guia, aí a gente não está escutando mais a voz do Pai. E aí a gente fica só. Porque a gente escolheu isso. Porque a gente teve esse poder de escolha. Saul, ele fez tomou diversas atitudes erradas. Depois que ele perdeu a direção de Deus, ele ficou totalmente sem governo, né? Um rei que governava ficou desgovernado. Pediu auxílio à feiticeira. Só conseguia ter paz, atormentado por espírito maligno, só conseguia ter paz quando Davi tocava harpa. Ia em busca, quando ele soube que Davi seria o seu sucessor, ele ficou numa situação de querer de medo de perder o poder, ficou num desespero que ele queria matar Davi, e ele não sabia como, e ele pedia ajuda a feiticeiros, e ele ficava desesperado, e aquela tormenta, tudo porque não seguiu a direção de Deus. Se tornou um homem desesperado. O poder, ele não corrompe as pessoas. O poder, ele revela as pessoas. E Saul se revelou. Quando ele perdeu o poder, ele se revelou. Então, a liberdade sem direção, ela leva ao desespero. Estava estudando acerca de algumas práticas, né? Não religiosas, mas algumas, diríamos, filosofias de vida, alguma coisa.
E eu e meu marido temos um amigo em comum que ele é adepto do deísmo, né? E aí a gente conversando tudo, e aí eu falei, eu vou estudar um pouco sobre o deísmo, porque eu acho que ele tem uma colocação que a gente pode chegar a uma reflexão hoje aqui. O que é o deísmo? Um sistema que aceita a existência de Deus, mas não acredita na autoridade de igrejas ou práticas religiosas. A doutrina que tem a razão como base para garantir a existência. E tem um site onde os adeptos a essa prática do deísmo, eles usam uma frase que ele diz: sou deísta, pois a maior arma que Deus nos deu foi o raciocínio. Com ele, consegui me livrar do conceito de Deus e diabo e aceitar que eu mesmo decido se faço o bem ou o mal. E na situação de Adão, a gente tem a prova que isso é totalmente diferente, né? Porque Deus poderia muito bem ter criado o jardim, criado Adão e ter deixado lá. Mas, em todo o tempo, o Senhor se relacionava com Adão. Ele conversava, ele exortava. Quando precisou, que Adão errou, como pai, ele fez Adão arcar com as consequências do seu erro, do seu pecado. Então, ele não somente criou e falou, olha, eu te dei um cérebro, te dei um raciocínio, agora você usa e se vira. Não, nós temos um Deus por nós. Nós temos um Deus que nos ampara, nós temos um Deus que nos guia. Nós temos um Deus libertador, que nos libertou do pecado, que nos libertou da escravidão que Satanás nos iludia lá no mundo, com aquela falsa liberdade. A liberdade que Satanás proporciona quando nós não estamos nos caminhos do Senhor é uma liberdade condicionada a um prazer momentâneo. Ele diz, você é livre, você pode se drogar, você pode se prostituir, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas quando a bebedice te faz ficar caído na sarjeta, ele não vai lá como um pai te dar a mão. Ele não vai lá te educar, te exortar e falar, não beba, meu filho, vem para cá, vamos para casa. Não, ele te dá a liberdade para você ter aquele prazer momentâneo e te joga sozinho. Essa é a liberdade sem direção. Mas a liberdade do nosso Senhor, ela é direcionada. Ela nos direciona à vida eterna, mediante a nossa obediência, mediante ao nosso compromisso para com o nosso Deus. É essa liberdade que nós temos que almejar, meus irmãos. A liberdade em Cristo, ela ultrapassa esses limites que o mundo diz que para você ser liberto, você não precisa ter regras. Para você ser liberal, não precisa de deveres. Tudo a gente pode fazer. Não, a gente cumpre os nossos deveres de cristão. Nós temos a nossa ética cristã, não por obrigação, mas por amor ao nosso Pai. Porque nós amamos. Nós amamos essa liberdade direcionada. Nós amamos ter a quem recorrer. Como eu tive ontem naquele hospital. Nós amamos isso. Nós somos livres, mas nós temos Pai, nós temos irmãos, nós temos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte deste corpo. E essa é a liberdade que nós temos que almejar do Senhor. E a terceira etapa desse estudo sobre a liberdade, eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Em Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 1.
A liberdade sem direção de Deus leva ao pecado. E o salário do pecado é a morte. A liberdade sem direção de Deus, ela leva ao pecado. E no versículo 1 do capítulo 32 de Êxodo, que fala acerca do bezerro de ouro, diz assim a palavra do Senhor: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Só até aqui, irmãos. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ou seja, faze-nos deuses que vão nos guiar. O povo hebreu, quando eles foram libertos, eles passaram pelo momento de escravidão, eles passaram 430 anos cativos, eles eram escravos. Quando o Senhor os libertou, e ali eles estavam no deserto, rumo à terra prometida. O Senhor deu a liberdade para eles. Eles já não eram mais cativos. Eles eram um povo liberto. Eles estavam a caminho da terra prometida. E por que tanto tempo, né, quase 40 anos, tanto tempo para chegar na terra prometida? Por quê? Né? Deus poderia muito bem, né, diminuir aquele tempo. O Senhor tem poder para todas as coisas. Mas qual o intuito daquilo tudo? De todo aquele processo para alcançar o propósito? Irmãos, só alcança o propósito quem suporta o processo. Ali naquele deserto, aquele povo teve a oportunidade que muitos de nós queríamos, de testemunhar de perto os milagres magnânimos do Senhor. E ao invés de usar dessa oportunidade para fortalecer a fé, para aprender mais do Deus de Israel, porque a partir do momento que eles cultuavam o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, quando eles cultuavam o Senhor, quando eles eram escravos, eles ainda não conheciam o poder do Deus que eles serviam. Quando eles começaram esse processo de libertação, já lá desde as pragas, eles começaram a ver, a entender o poder do Deus que eles serviam. E quando eles chegaram no deserto, já liberto, eles viram mais. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o Senhor dar autoridade para Moisés tirar a água da rocha. Eles viram o maná do céu. Eles tiveram um Deus Pai, um Deus protetor, um Deus que guiava. Mas eles estavam cegos espiritualmente. E eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles caminhavam pelo aquele deserto como se estivessem sendo guiados por um homem, por Moisés. Em nenhum momento eles se atentaram que eles estavam sendo guiados por Deus. Que na falta de Moisés, Deus estaria ali. Se ele estava com Moisés, ele está em todo tempo, em todo momento. Como que quando Moisés subiu ao monte, eles se sentiram desesperados, ansiosos, Moisés não desce logo, vamos fazer um bezerro para guiar a gente, que a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, que tirou a gente daquela terra.
Mas não foi Moisés que tirou eles de lá, foi Deus. Moisés foi o canal. E eles não entendiam isso. E esse processo que eles passaram no deserto é como se você fizesse uma analogia a um animal que vive em cativeiro. Nenhum biólogo, ninguém vai soltar um animal que está há 430 anos preso, vai soltar ele, ó, vai lá para a floresta, volta para o seu habitat. Não. Há toda uma preparação, há todo um processo para aquele animal não perecer, para aquele animal saber se defender, para aquele animal saber como caçar, porque ele era alimentado no cativeiro. Agora ele vai aprender, e isso requer um processo. O Senhor queria que aquele povo aprendesse a amá-lo, a obedecê-lo. Ele queria que aquele povo entendesse que a terra prometida era a bênção do Senhor. Mas antes, eles tinham que amar o abençoador. Eles queriam a terra prometida, mas não queriam a direção de Deus. Foi um povo murmurador, foi um povo desobediente, foi um povo ingrato. E por fim, eles cometeram um pecado abominável aos olhos de Deus, que é o da idolatria, daquele bezerro de ouro, que mais para frente, depois os irmãos podem ler, levou à morte. Quando nós somos escravos do pecado, e nós nos convertemos ao Senhor, nós aceitamos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, nós temos que aprender a sermos filhos. Outrora nós éramos órfãos, não tínhamos um pai para cuidar de nós. Nós éramos marionetes de Satanás. Nós vivíamos na liberdade que ele proporcionava para nós, uma liberdade que trazia dor. Agora nós somos livres em Cristo, e nós precisamos aprender como que é ser livre em Cristo. É ter direção, e nessa direção envolve obediência, envolve amor, envolve dedicação, envolve confiança. O Senhor diz para que nós não andemos ansiosos, e aqui há um exemplo disso. A ansiedade leva à precipitação. Esse povo se precipitou quando pediu para fazer aquele bezerro de ouro. A precipitação leva a erros, e foi o que esse povo errou. E o interessante é quando Moisés desce do monte, e ele vai ter com Arão, ele fala: Arão, o que você fez com esse povo? O que é isso? E lá, é interessante aqui, depois os irmãos quiserem ler, é muito interessante. Êxodo 32, 21 e 24. Arão tenta se justificar. Né? Quando Moisés chega até ele, começa a falar o que você fez com esse povo, ele tenta se justificar, e ele fala: esse povo se inclina ao mal. Esse povo é mau, ele me pressionou. Eu estava sem você aqui, me pressionou, esse povo é mau, e eu fiz o que eles pediram. Mas no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você está na direção de Deus e chega um povo falando uma coisa totalmente absurda sobre idolatria, você vai dar ouvido àquele povo? Você vai seguir aquele conselho? Faz um bezerro para guiar a gente, você vai seguir aquilo? Aquele povo não estava direcionado por Deus, e Arão se deixou levar também, porque ele também, naquele momento, perdeu a direção. Moisés subiu para o monte, não volta, não sei o que fazer, estou ansioso, estou desesperado, vou me precipitar, vou fazer o que esse povo está pedindo. Amados, quando nós estivermos no momento de desespero,
vamos recorrer ao Senhor. Vamos recorrer a homens e mulheres de Deus para orar conosco. E o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai entrar com a providência. Quando eu estava naquele hospital, que eu pedi oração, e as minhas irmãs em Cristo começaram a interceder por mim, eu fiquei, amados, tão abraçada pelo Espírito Santo, que quando ela desceu para fazer aquele exame, pulsionaram ela e dar iodo, e um negócio complicado, um negócio tenso. E eu falei assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Se o Senhor, se for da vontade do Senhor curar ela, dar o livramento, amém. Mas se também não for, eu estou em paz, eu aceito. Porque eu lancei a minha ansiedade sobre o Senhor. Porque eu confiei nele, independente de qualquer coisa, eu não saí da direção dele. Eu não cedi ao bezerro de ouro, eu não quis isso. Uma vez, quando eu fui ter bebê, fui ter meu filho, eu passei por um processo, me deram uma anestesia errada, uma coisa bem complexa. E ali eu estava em casa, tinha voltado já pela 3ª vez do hospital, devido a esse procedimento errado, uma dor de cabeça terrível, e eu estava ali, e eu não estava suportando aquela dor, estava insuportável. Eu cheguei a pedir a morte. E aí chegou uma vizinha, e ela é conhecida, né? Ela até faleceu. E ela era conhecida ali na nossa região, porque ela fazia benzia, fazia simpatia. E ela chegou, e ela ficou sabendo que eu ganhei bebê e que eu estava mal, e ela chegou lá com um copo, um pano branco, umas folhas, todo um ritual. E aí ela falou, e eu com a mão na cabeça, e a cabeça explodindo, E ela falou assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu já rezei em várias mulheres, depois do parto, que tiveram essa dor aí. Quando eu terminar a reza, você já está boa. Pode vir aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Ela encostou na minha cama. Eu falei assim, muito obrigado. Eu não conseguia nem falar. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Mas eu não quero, não. Eu sou crente. Eu não quero, não. Tá? Muito obrigado. E aí ela olhou para mim assim, você é crente, né? Não, tá certo. Tá certo, você é crente, né? Então, pode não. Pode não. Eu falei, crente não pode não. Isso é idolatria, isso é feito, crente não pode não. Não faz que nem Saul não, irmãos. Quando você estiver desesperado, não faz não, porque Deus honra. E ali, você vê que ela não ficou, não se sentiu ofendida quando eu falei, que eu sou crente. Você vê que até o ímpio reconheceu, né? Falou assim, é crente, então não, né, vamos respeitar, né? Então, irmão, se você for pela direção de Deus, Ele não vai te envergonhar. Não vai. E depois dali eu voltei para o hospital, fiz outro procedimento, e depois de uma semana, eu estava de volta para casa, sã e salva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vale a pena, irmãos. Vale a pena usar dessa liberdade que o Senhor te dá para seguir a direção dEle, por amor. E em Deuteronômio 32:12, a palavra de Deus diz, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aqui reforça essa questão que não devemos idolatrar. Mas não só a coisas palpáveis, não só ao bezerro de ouro, mas existe a idolatria a pessoas. Existe idolatria a pessoas.
Esse povo que fez o bezerro de ouro, a primeira idolatria deles foi a Moisés. Porque quando Moisés foi embora, perdemos o nosso bezerro de ouro, vamos fazer outro. Então, trocou a pessoa pelo material, pelo bezerro. Então, aqui o Senhor nos exorta, nos orienta a não nos apegarmos a essas coisas materiais, palpáveis, a pessoas. Porque quando o Senhor diz que a minha graça te basta, Ele nos ensina que, quando nós aprendemos isso, por mais que a gente perca tanto coisas que a gente trabalhou para conquistar, como pessoas que a gente ama, Ele vai estar com a gente. A gente não vai entrar em desespero na hora do luto, a gente não vai entrar em desespero na hora da falência financeira, porque a gente não idolatrou aquilo. Quando o meu pai estava no leito de morte, e eu estava ali com ele, e ele fazendo planos, ele passou uma semana, da segunda para a sexta, ele faleceu na sexta-feira. E quando ele estava ali, ele falava: filha, quando o pai sair daqui, eu conseguir aposentar, a gente vai viajar, a gente vai fazer tanta coisa. E ele estava melhorando, e ele estava aí. E eu falei: nossa, pai, verdade, a gente vai fazer tudo isso. Nossa, semana que vem, acho que você já vai ter alta, e vai dar tudo certo. Nossa, vai ser maravilhoso. Quando foi na sexta-feira, na quinta-feira, o médico chamou a família na sala e falou assim: ó, na segunda-feira, esse daqui é o raio-x dele, tinha um pontinho branco, vamos dizer assim, que significava um tumor. Na sexta-feira, ele tirou, estava repleto. O pulmão dele estava repleto daqueles pontinhos brancos, que eram os tumores que tinham se proliferado totalmente, tomando conta do pulmão dele. E na sexta, ele começou a sua sobrevida naquele lugar, porque quando você começa a respirar com a ajuda de aparelho, a sobrevida. Só quem sofre de problema respiratório sabe qual é o desespero de você não conseguir respirar. E ali eu lembro que as últimas palavras que ele falou para mim, quando eu estava lendo para ele o Salmo 121, acho que é o que eu decorei assim, da Bíblia, é o Salmo que eu sei de cor, é o Salmo 121. E ali eu terminei de orar aquele Salmo, e ele estava com oxigênio, e aí eles queriam entubar, e eu falei: não é necessário mais sofrimento, né? Que ele parta o mínimo de lucidez, né? E ali não entubaram, então ele ficava com oxigênio aqui. E chegou uma hora que ele estava agoniado com o elástico do oxigênio, e ele falou, ele me chamava de Luca: Luca, segura para o pai. E ofegante, e eu segurando. E ele falou: se tirar isso daqui, eu morro. E ali eu segurando, e quando eu terminei o Salmo 121, ele só esperou a minha última irmã chegar, nós somos em 3, e ele partiu, virou o rostinho, fechou o olhinho, e como se tivesse pegado no sono. E ali ele partiu. E naquele momento, eu não sei eu não sei como eu posso explicar isso para os irmãos, mas eu senti uma dor, mas eu acho que é a mesma dor de um parto. Você sente aquela dor, mas quando você vê o bebê, você se alegra. Eu senti aquela dor da perda do meu pai, mas eu senti uma alegria, porque eu sabia que ele estava salvo. Ele foi batizado no banheiro do hospital. Era o sonho dele. O sonho dele era ser batizado. E ele realizou. Ele partiu, ele tinha, acho que não tinha nem 1 ano de convertido ainda.
Mas eu lembro que ele acordava cedo e chamava o meu cunhado, que morava na casa de cima, e falava: vamos, Lúcio, vamos, você está atrasado, não vou te esperar, eu vou na frente. E o meu cunhado sorria, porque ele falava assim: quem um dia se ajoelhou diante de mim, falando que nunca ia virar crente, que nunca ia servir os deuses dos crentes, hoje está reclamando porque eu não estou indo para a igreja cedo com ele. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E até no dia do luto, em meio às lágrimas, Ele vai te dar paz. Ele vai te dar conforto. Porque quando você permanece na direção dEle, você é livre para adorar. E mediante a circunstância que for, você é livre. Porque você tem um Pai. Um Pai consolador, um Pai que ama. Independente da cura, independente do livramento que veio ou que não veio, mas Ele está com você, te direcionando para a vida eterna. E a conclusão que eu quero ler para os irmãos é: não ande ansioso por nada, meu irmão. A ansiedade leva à precipitação, que nos leva a tomar decisões erradas. Se você estiver no deserto, passe pelo deserto. Porque o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. É uma ponte até a terra prometida, é uma ponte até a bênção. Então não murmure no deserto. Porque no deserto você vai ter um encontro com Deus, porque Ele vai te dar a provisão. Porque em nenhum momento Ele deixou faltar a provisão para aquele povo. Mesmo aquele povo ingrato, mesmo aquele povo murmurador. Porque um pai não nega um pão para um filho. Estou cansado desse maná. Manda codorna. A gente está andando há muito tempo. Vou fazer calçados novos, que já estão velhos. Não vai faltar nada. Irmãos, Deus clamava através dos milagres para aquele povo enxergar, e aquele povo não enxergava. A coluna de fogo, à noite, para aquecê-los no deserto, que é um frio congelante, era Deus falando: eu estou aquecendo o coração de vocês. Não tenha pressa não fica ansioso não, eu estou com vocês. Me sintam através da coluna de fogo. Me sintam, eu estou ali. Eu quero aquecer o coração de vocês, eu quero aquecer a alma de vocês. Vocês não estão só. E de dia, aquela nuvem era o Senhor protegendo, para que eles não fossem consumidos pelo aquele sol escaldante. E eles não enxergavam que era o Senhor ali. E o Senhor falando: olha a nuvem, essa nuvem sou eu. Descansa na sombra do Onipotente. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Se você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver nesse deserto, passe por esse processo, porque você não está só. E todo processo tem um propósito. O processo, ele pode até te ferir, mas tenha certeza que o propósito vai te curar. Deus, Ele não tem pressa, Ele tem propósito. E que nessa noite nós venhamos nos atentar que a liberdade que tanto nós almejamos em Cristo precisa ser direcionada por Cristo, pois se isso não acontecer, estaremos perdidos. Se coloque de pé, meu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. O Deus que nos libertou, mas não nos abandonou. Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos direcionar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai,